Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver.
Boa noite com Jesus, amém? Vamos começar o nosso culto cantando o hino 228 do nosso cântico, Irmãos amados e resgatados. Irmãos
Boa noite com Jesus. Deus abençoe a igreja presente, todos que participam por meio da internet. Nós ficamos alegres em saber que todos nós estamos sendo abençoados, nós aqui e vocês também por meio da internet. Através do site tabernaculodafé.org. Todos os nossos cultos são transmitidos por meio desse recurso. Segunda-feira, quarta e sexta-feira. Às 18h30, acompanhamos o programa Fé para Vencer, diretamente de Goiânia, e às 19h15, o nosso culto. Domingo, às 8 horas da manhã, abençoada escola dominical, à tarde, maravilhoso companheirismo da mocidade, toda a igreja, e às 18 horas, aquele culto especial de louvor, pregação, muitas bênçãos a favor de todos nós. Nós temos aqui a justificativa da irmã Priscila. Ela justifica sua ausência neste culto, motivo de trabalho. Não temos nenhum pedido aqui nesta folha, mas você que não pôde enviar seu nome, mesmo você que está na internet, você tem o Deus que pode todas as coisas. Você pode levantar sua mão representando a sua necessidade. Senhor Deus, nós temos aqui este livro de oração. Nós sabemos que muitas pessoas têm seus nomes aqui, Senhor. Alguns têm se afastado do caminho, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Outros têm permanecido firmes, mas o Senhor pode também levantar aquele que está caído. Pode dar força, dar saúde àqueles que necessitam, têm suas mãos levantadas, intercedendo pela cura de um ente querido, intercedendo pela libertação de alguém. Ó Senhor, que a Tua palavra possa fazer isto a favor de todos nós, nos dar tudo o que necessitamos, a alegria, o regozijo, a cura, tudo provém da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, e que a Tua palavra, mais uma vez, nesta noite, fale diretamente conosco, nos ajudando. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você que se sente tão fraco, pensas que tudo acabou, que sua vida desabou, não tens força pra lutar. Se tem rio que não pode atravessar, montanha que não pode escalar, lembre-se, você tem um Deus que faz coisas do impossível. Olhe para Cristo agora, dê um passo ao rumo da vitória. Cada filho que vem a Deus é testado. Saibas que ainda sendo falho, Ele considera-te um perfeito, pois tu és meu irmão eleito. Prossiga e continue a lutar. O poder de Deus não acaba, permaneça
fé. O Senhor estará contigo por onde quer que fores. Não importa o que seja, quão difícil possa ser, se ela embaixo no vale da sombra da morte, Deus guiará os seus pés no caminho da paz. Olhe para Cristo agora, dê um passo ao rumo da vitória. Cada filho que vem a Deus é testado. Saibas que ainda sendo falho, Ele considera-te um perfeito, pois tu és meu irmão eleito. Prossiga e continue a lutar. Olhe para Cristo agora, dê um passo ao rumo da vitória. Cada filho que vem a Deus é testado. Saibas que ainda sendo falho, Ele considera-te um perfeito, pois tu és meu irmão eleito. Prossiga e continue a lutar. Prossiga e continue a lutar. Amém. Deus abençoe as irmãs. Amanhã haverá culto na residência da irmã Eliane, em Nova Olinda, Tocantins, às 19h15, se Deus permitir. O pastor Antônio estará lá e quem desejar também acompanhá-lo. O irmão Arley Carvalho notifica sua ausência por motivo de trabalho. Então eles protestaram e protestaram e protestaram, o povo, que ele não fizesse aquilo. So after a while, at the governor of the state, Então, após algum tempo, foram ao governador do estado. the mother on the outside of the door one day fell down on the door like that and cried to let get in. A mãe, do lado de fora da porta, um dia caiu no chão, assim, e chorou para entrar. Finally, the man came in and said, the mother of that boy, governor, is outside there. She wants to see the... E finalmente o homem apareceu. Disse: a mãe daquele rapaz, governador, está lá fora, ela quer te ver. The governor said, bring her in. E o governador disse: tragam-na para dentro. And the woman in humility crawled on her hands and feet up to the governor and took a hold of his shoes. E a mulher humildemente rastejou sobre suas mãos e pés até o governador e agarrou em seus sapatos. And said, sir, that's my child. Don't kill him. Don't kill him. He's the only one I got. Disse: Senhor, aquele é meu filho. Não mate, não mate. Ele é o único que eu tenho. Don't kill him. Não mate. Said he didn't mean to do that. Just give him life in prison, but don't take his life, governor. Disse: ele não quis fazer aquilo. Apenas lhe dê a vida na prisão. Mas não tire sua vida, governador. The governor said, well, I'll go down and see him. O governador disse: bem, eu descerei e o verei. Said, all right. Disse: correto. So the governor went out to the ward where he was at, and they went in. The boy wanted to be arrogant. Então o governador desceu até o pátio onde ele estava. Eles entraram e o rapaz quis ser arrogante. Said, got someone to see you.
disse, tem alguém para te ver. And the governor went in and said, young man, I'd like to talk to you. O governador entrou e disse, jovem, eu gostaria de falar com você. Got real eager, just sat down, buttoned up, wouldn't say a thing. Ele ficou bem arrogante, simplesmente se assentou abotoado, não disse uma só coisa. He said, young man, I want you to speak to me. I want to talk to you. Ele disse, jovem, eu gostaria que você falasse comigo. Eu quero falar com você. The boy just acted like he didn't even hear him. E o rapaz simplesmente agiu como se ele não estivesse nem mesmo lhe ouvindo. And he said, young man, I can help you if you let me. E ele disse, jovem, eu posso te ajudar se você me deixar. He said, get out of here. Ele disse, saia daqui. I don't want to hear nothing you got to say. Eu não quero ouvir nada que você tenha para dizer. He said, well, son, he said, shut up. Ele disse, bem, filho. Ele disse, cale a boca. Don't you see I'm nervous? Você não está vendo que estou nervoso? I don't want to hear one word you're going to say. Eu não quero ouvir uma só palavra que você vai dizer. He said, well, I come. He said, get out of this cell. Ele disse, bem, eu vim. Ele disse, saia desta cela. So he walked out. They closed the doors. Então ele saiu. Eles fecharam as portas. So when he walked back, the guy, the police at the ward at the door said, oh, you're the most foolish person. Então ele voltou. O sujeito e o policial no pátio, na porta, disse, você é a pessoa mais tola. He said, who was that crank anyhow? Ele disse, afinal, quem era aquele maníaco? He said, that was the governor of the state. Ele disse, aquele era o governador do estado. He said, no, not the governor. Ele disse, não o governador. The only man that can pardon me. And I run him out of my cell. O único homem que pode me perdoar e eu pus para correr da minha cela. The only man that can sign my pardon and I run him out of the cell. O único homem que pode assinar o meu perdão e eu o fiz correr de minha cela. As the governor went out, said he made his choice. Quando o governador saiu, disse, ele fez a sua escolha. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, pela misericórdia que o Senhor tem nos concedido, de podermos reunirmos mais uma vez para adorar o teu nome, para louvar a ti. E também, ó Deus, nos alimentarmos da tua palavra. Não somos dignos, mas a tua graça proveu isto para nós, mesmo antes da fundação do mundo. E nós somos agradecidos, ó Pai, por sermos atributos do teu pensamento. Por isso nós, ó Deus, queremos render os nossos corações a Ti e que o Senhor possa ter liberdade para falar conosco. Que os nossos corações, ó Deus, possam ser ajudados nesta noite. Ao sairmos destas portas, Pai, podemos sentir a presença do Senhor mais uma vez conosco. Nós te agradecemos, Senhor. Pedimos humildemente, ó Pai, que o Senhor não venha olhar as minhas falhas e as minhas indignidades, mas que o Senhor, pelo amor do teu povo, possa nos ajudar mais uma vez. É o que nós te pedimos, Senhor,
humildemente nos nossos corações, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, agora e para sempre. Amém. Boa noite com Jesus. Deus os abençoe. Para nós é sempre muito bom estar na casa do Senhor. Amém? Não para ouvir coisas novas, mas para ouvirmos aquilo que sempre alimenta a nossa alma, a sua palavra. Amém? Isto é para nós de grande valor. Nós comemos, às vezes, o mesmo alimento todo dia, mas é Ele que nos alimenta, que nos sustenta. Amém? Se nós soubéssemos quanto isso é importante, nós daríamos mais valor, né? Hoje é o mundo do artificial, do alimento artificial. A gente entra no supermercado, a gente fica abismado de tanta coisa, tanta besteira para comer, e as pessoas alimentam muito mais disso. Mas nós sabemos que o básico é o que realmente nos mantém, né? Claro, de uma maneira equilibrada. Vamos colocar de pé, creio que foi anunciado, Atos 20. Atos capítulo 20, a partir do verso 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele a resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, durante 3 anos, não cansei, noite e dia, de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da vossa graça, a que Ele é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Podeis assentar. Nós temos estarmos conscientes que nós temos um inimigo. Agora é melhor você saber que você tem um inimigo e que você conhece o seu inimigo. Você sabe quem é ele. E é interessante conhecer as maneiras deste adversário, deste inimigo, trabalhar dele atacar. O segredo da vitória é justamente isso.
Mombrana fala em uma mensagem, creio que é Como Poderei Vencer, se não me falha a memória. Ele disse que o significado de vencer é conhecer o inimigo em todas as suas ciladas. E esses esportistas, lutadores, eles estudam minuciosamente a tática, a maneira do outro atacar, do outro defender. Eles tiram tempo, eles ocupam tempo para fazer isto. Até mesmo olhando em câmeras lentas e tudo mais, para quando ele vai, então, ter uma luta com aquele outro lutador, ele está ciente da sua tática, né, da sua maneira dele agir. O Mombrana fala também, eu creio que aqui na Mensagem das Eras, ou é no Selo, se não me falha em memória, ele disse que o povo nunca pôde vencer além daquilo que eles tenham conhecimento das Escrituras. O profeta Oséias, ele disse, o meu povo, quer dizer, então era um povo de Deus, era o povo israelita. Ele disse, o meu povo, esqueci a palavra que ele usou, foi destruído por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. No mesmo capítulo ele disse, que eu creio que é o capítulo 3 de Oséias, se não me falha a memória, ele disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. Se nós conhecermos Deus, automaticamente nós conhecemos a tática do inimigo. Porque para nós conhecermos Deus, nós temos que conhecer sua palavra. E a palavra, ela nos ensina tudo. Nós não precisamos nada mais do que isto. Você vê que Romanos 12, o apóstolo Paulo, ele faz a afirmação, em Romanos 12, para a igreja no sentido que ela deveria atentarmos para isto. Ele começa assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.
de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use este dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberdade. E o que o preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, com alegria. Então, nós temos que entender, porque ele diz aqui, ó, ninguém saiba mais do que convém. Porque o inimigo, ele vem trabalhando e aperfeiçoando a sua astúcia, a maneira dele atacar, durante todo o percurso da igreja. Ele tem aperfeiçoado. Ele também é um perfeccionista. Ele não trabalha aleatoriamente. Ele estuda a coisa minuciosamente. Quando ele foi falar com Eva, ele sabia que Deus havia falado com Eva. E ele trabalhou em cima daquilo que Deus havia dito para Eva. E ele trabalha nessa linha o tempo todo. Ele nunca trabalhou de outra forma. E ele então tem conseguido enganar as nações. Ele só não consegue enganar o eleito. Amém? Ele não consegue enganar o eleito porque o eleito tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E esses não podem ser enganados. Por que eles não são enganados? Porque eles, o eleito, ele recebe a palavra. E a palavra, ela é o para-choque. Ela é o suporte, a sustentação da igreja. Mombrana fala aqui na mensagem das eras, é tudo algo que vocês estão vendo aí, está sendo estudado até com as crianças. Esse compêndio, né, o livreto das eras, na página 67, segundo parágrafo a seguir. Estes falsos apóstolos são os lobos cruéis em que Paulo falou. Ele disse: logo que eu partir, eles procurarão vir e alegar igual revelação. Olha aí. Igual revelação. Mas o propósito deles não é ajudá-los, mas destruí-los. Aí cita a escritura que nós lemos, né? Atos 20, 27 ao 32. Veja bem, ele vem alegando a mesma revelação, alegando crer em Deus. Mas o propósito não é ajudar, ou seja, não é trazer a uma unidade no vínculo do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo afirma. O objetivo sempre por trás está em fazer uma promoção pessoal. Ou uma promoção pessoal, ou uma promoção de algum sistema religioso, que é o que o diabo tem trabalhado ferrazmente nesta era. Aí ele lê, né? Mombrana cita a Escritura. Nunca vos deixei
porque nunca deixei-vos de anunciar todo o conselho de Deus, olhai por vós e por todo o rebanho, porque o Espírito Santo vos constituiu bispos e pastores, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Sua própria palavra, sua própria ideia, não a de Deus, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando de que durante 3 anos e meio, não cansei noite e dia de admoestar com lágrimas e cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para edificar e dar herança entre todos os santificados. João sabia deles também, porque em 1 João 4, então ele cita o que o apóstolo João disse, né? Muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Esse espírito anticristo já estava se infiltrando na igreja e estava fazendo ao ir contra a palavra. Ora, aqui está onde tudo isto começou. Bem aqui na primeira era da igreja. Eles já estavam negando a palavra e estabelecendo seus próprios credos, filosofia, em lugar dela. Isso é escriturístico, porque Jesus é a palavra. Ser anti-palavra é ser anticristo, é ser anti-Jesus. Ser anti-palavra é ser anticristo, porque o Espírito e a palavra são um. Se você é anti-palavra, você terá que ser anticristo. Se isto começou na primeira igreja, terá que crescer até o fim, quando assume o controle. Isso é exatamente o que você verá na medida em que cobrimos todas as eras. Isso começa bem pequeno na era de Éfeso. Cresce a cada era até que o sistema anti-palavra, anticristo, assume totalmente o controle e a infabilidade da palavra é repudiada pelos falsos apóstolos da falsa igreja. A infabilidade da palavra é repudiada. Quer dizer, a palavra já não é mais infalível para eles. E ele trabalha, a ideia desse espírito é trabalhar até fazer com que as pessoas venham a aceitar que a igreja é que está certa. Você for... Mombrana fala umas coisas que a gente fica assim, às vezes, sem entender. No início. Mombrana diz, o católico que não depender da igreja católica para ser salvo, ele será salvo. Mas eu pergunto, aonde você vai encontrar um que não é dependente da igreja? Porque eles trabalham, esse espírito começou na primeira era, como o espírito nicolaíta, que era conquistar o leigo, rondou a primeira era de uma maneira sutil. Lembrando aqui na mensagem da era, ele diz que Satanás, a serpente, se arrastou no jardim do Éden por baixo do muro. Quer dizer,
ela penetrou de uma maneira silenciosa, até conseguir o objetivo. A mesma coisa esse espírito do anticristo tem feito. Ele rondou a primeira era da igreja de uma maneira muito sutil, e foi. Na segunda era ele já estava mais atento. Quando você chega na terceira era, Pérgamo, a Bíblia já não fala mais no espírito nicolaíta, mas fala na doutrina dos nicolaítas. Agora ele já tinha uma doutrina. Porque a era de Pérgamo, como nós todos sabemos, é a era do casamento. Pérgamo quer dizer inteiramente casada. Ela já estava agora completamente comprometida com o sistema implantado por Constantino. E não sobrou nada. Então hoje eles pensam e creem e acreditam na igreja. E aceita qualquer coisa que a igreja ensinar, menos o que a Bíblia ensina. Menos o que a palavra ensina. Às vezes a gente pergunta, tem hora que a gente fica perguntando, gente, mas por que é assim? Tudo quanto é de besteira que se ensinar, você vai ver pessoas para crer naquilo. Tudo. Tudo quanto é de doutrina, de vorrosa, de não sei mais o que, e tanta coisa que aparecem adeptos para aquilo. Mas quando se trata de trazer para a palavra, aí só é uma classe. Você sabe quem é ele. Porque você faz parte dessa classe. Os eleitos. Que atenta para a palavra. Então veja bem, esse espírito do anticristo, ele tem trabalhado dessa forma. E aonde entra, para nós, a necessidade de termos discernimento. Discernir espíritos. Discernir espírito, porque senão nós vamos amar a Esaú e odiar a Jacó. É onde precisamos de discernimento de espírito. Para não sermos enganados, porque eu estava com a minha esposa ontem na UPA, eu estava falando com a moça lá da recepção, uma crente, né, esses evangélicos. Eu estava falando para ela, falando o seguinte, olha, é a era mais enganosa que nós vivemos. Amor hoje é sexo, que não tem nada a ver com isso. E dentro disto, nós temos que ter discernimento até para amar. O amor ele tem que ter discernimento. Porque o diabo se apresenta até mesmo como um coitadinho. Como um necessitado. Para poder te enganar. Para poder enganar a pessoa. Então a gente vê assim, até mesmo pastores, que a gente observa que fica com dó de determinados acontecimentos. Gente, mas se Deus não impediu que tal pessoa entra por determinados caminhos, sou eu que vou impedir? Sou eu que vou cercar? Ou eu vou ter que aceitá-los porque eu tenho que amar? Não, o amor ele tem que ter discernimento.
Amém? O problema da primeira era de Éfeso, se você for ler lá, o problema da primeira era foi justamente ali. Lembra-te da onde tem caídos. Lembra da tua primeira caridade, do teu primeiro amor. Porque ela pensou que tinha que amar e começou a amar tudo que aparecia. E eu não posso amar. Você não pode amar tudo que aparece. Porque o inimigo que nós lutamos com ele não é um inimigo que eles enfrentaram nas arenas, nas fogueiras. Nós estamos numa batalha em lugares celestiais. É com um inimigo que se assenta em lugar celestial. Que usa todas as táticas e todas as artimanhas para poder se parecer, como Paulo diz que ele é capaz de parecer como anjo de luz. Ou dizer, ele aparece como até pregador da mensagem. Mas quando você conhece a mensagem, conhece o Espírito, tem o Espírito do mensageiro, conhece a palavra, então você está imune do seu ataque. Amém? É aí aonde entra aqui o que Paulo falou aqui, ó. Olhai por vós e por todo o rebanho, do qual o Espírito vos constituiu bispo, ou seja, pastor. O pastor é aquele que está na porta. Eu estava pregando lá em Esperantina, e alguns denominacionais ali assistindo. E aí Deus me trouxe essa lembrança, né, do que o irmão Branda viu na Palestina. Pastor, ele chegou ali e viu um cuidando de porcos. Ele disse, o que esse homem é? Ele disse, pastor. Outro cuidando de cavalos. O que ele é? Ele é pastor. Cuidando do gado, é pastor. Pastor. Cabritos. Pastor. Ele ficou, mas e o de ovelhas? É pastor. Aí você tem que ter o discernimento, né? Mas aí eu vi um detalhe. Estava pregando, eu lembrei disso. Mas eu vi um detalhe que o irmão Brando observou. O pastor de cavalo colocou os cavalos nas suas baias, foi embora. O pastor de porco colocou os porcos no chiqueiro, lá como nós chamamos, né? E foi embora. Os de cabritos, colocou os bodes lá, os cabritos lá, e foi embora. Mas quando chegou a vez do pastor da ovelha, ele colocou as ovelhas nos redios e sentou na porta. Irmão, isso é tão bom. Amém? Ele é o pastor, ele é o bom pastor das ovelhas. Ele não nos deixou só. Ele disse, eu vou, mas voltarei para estar convosco e até mesmo em vós. Ele é o Espírito Santo que assentou na porta. E ele então constituiu pastores que se assentam na porta. E as pessoas podem olhar a igreja hoje e pensar, e eles perguntam, porque tem me perguntado, mas como que vocês conseguem uma igreja assim? Por quê? Porque o pastor da ovelha está na porta. Para passar alguma coisa, tem que passar primeiro por cima do pastor. Mas se o pastor não está na porta e deixa passar tudo, aí entrou a saia curta, entrou o short, entrou a pintura, entrou a imoralidade, entrou o pecado, entrou tudo. Mas teve uma coisa boa dentro disso. O irmão Branda fala do
do irmão, do velho irmão que cantava o hino dizendo: o que foi que aconteceu? Aonde que nós erramos e afrouxamos as travas? Que as cabras entraram e as ovelhas saíram. Eu acho isso bom, sabe por quê? As ovelhas saíram. Amém? As ovelhas saíram para o verdadeiro redil. As ovelhas saíram para a mensagem do profeta. A irmã lá esperantina gosta disso porque ela estava lá gemendo, né? Gemendo, 30 anos dentro daquilo, e desesperada, de repente ela se depara com o programa Fé para Vencer no rádio. Ela saiu. Amém? Então veja bem. Agora é fácil obter uma impressão errada acerca do que estamos falando, porque estou enfatizando tanto isso. Poderia soar a você como se esse espírito antipalavra e anticristo fosse um completo repúdio da palavra, uma negação da Bíblia, culminando com a sua rejeição. Não, Senhor, isso não é assim. O que está em Apocalipse 22, 18, 19? Porque eu testifico a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida. Agora eu pergunto, é só nós que conhecemos isto? O diabo conhece isso aqui muito bem. Ele lê Bíblia. Ele é teólogo. E ele sabe que quando ele conseguisse tirar a igreja de uma só palavra, como ele conseguiu fazer com Eva, ele sabia que ele jogaria a igreja na condição que ele jogou. Eu estou falando da igreja no sentido nominal. E ele trabalha, a Bíblia diz que ele trabalha diuturnamente, dia e noite, caçando um lugar, uma brechazinha para nos apanhar. É como a ovelha, como o leão que ruge ao derredor. Agora, irmãos, e quando você vê essas coisas, por que nós... Você conhece isso aqui, claro. Mas nós nos alegramos em ouvir isto, em lermos isto. Amém? Por quê? Por que que nós não estamos enganados? Porque nós conhecemos a mensagem de um profeta. Isso não é pequena coisa, isso é grande coisa, irmão. Isso é profundo. Porque você conhecendo a mensagem de um profeta, do profeta da era, não é nem de um profeta, mas do profeta da era, você está livre do engano do inimigo. Ciente de que ele tomará a mesma própria mensagem e vem tentar enganar através dela. Mas se você tem essa segurança, você jamais. Ele sabia, ele soube, porque ele viu que quando ele conseguiu um ponto com a Eva, ele estragou tudo. Por isso a nossa batalha, ela é contínua. Nós estamos lutando com o inimigo nos lugares celestiais. Efésios 6. Mas, para esta batalha, Ele nos tem dado
a armadura, as armas suficientes para combater cada era. Por isso o eleito não cai. E da cidade santa, que está escrita neste, ou acrescentar a ela, é a artimanha original de Satanás no jardim do Éden. Ele apenas acrescentou uma pequena palavra ao que Deus dissera, foi o suficiente, trouxe morte, destruição, e em Éfeso foi exatamente o mesmo. Apenas uma palavra acrescentada, apenas uma palavra retirada, e o espírito anti-palavra e anticristo começou a florescer. Você entendeu agora? Aí está aqueles gêmeos novamente. Aí estão aquelas duas árvores novamente crescendo, lado a lado, na mesma terra, compartilhando a mesma alimentação, bebendo da mesma chuva, beneficiando-se do mesmo sol, mas elas vêm de sementes diferentes. Sei como que tem líderes que se intitulam até mestre, que tenta negar uma coisa dessa. Eu já ouvi alguém querer contestar que isso aqui não foi o irmão Brana que disse. Gente, mas você olha lá na primeira era, olha lá no jardim do Éden, se não foi Gêmeos. O irmão Brana diz aqui na mensagem das eras, não lembro aonde, mas ele diz que a falsa vinha cresceu entrelaçada na verdadeira vinha. E é muito parecido, se você olhar o trigo e o joio, na palha, é muito parecido os dois. Por isso que Jesus disse, na parábola, ele disse, o Senhor da ceifa, da lavoura, ele disse, não, para eles não arrancar o joio, porque na palha eles eram muito parecidos, porque se eles fossem arrancar o joio na palha, ele parecia muito com o trigo. É parecido a palha deles dois juntos. Só que quando amadurece, que produz a semente, é totalmente diferente. Por isso, quando você vê a mensagem, seus olhos é aberto na mensagem, você vê quão distante uma denominação está de Deus. E quem está lá com os olhos ainda vedados, acha que está servindo a Deus. Aqui, na mensagem A Era de Esmina, o Mombrana diz que Eva, após ser enganada, ele teve um filho da serpente e pensou que era um filho do Senhor, de Deus. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente dá graças a Deus, porque Deus tem abrido os nossos olhos através da mensagem. Mas eram de semente diferente. A árvore é pela... Uma árvore é pela a palavra de Deus, exatamente como Deus a deu. E ama e obedece. A outra árvore é da semente que é contra a palavra de Deus e a muda onde quer. É interessante que é um sentimento no coração de todo eleito. Eu creio que aqui não tem nenhuma irmã pensando assim, mas podia mudar isso. Podia mudar aquilo. Tem nenhum irmão aqui, nenhum jovem pensando, não, mas podia mudar isso. Mudar aquilo. Facilitar para nós. Eu creio
porque isso é o meu sentimento. Sabe qual é o sentimento, o peso que a gente tem no coração? Eu creio que todos podem falar amém a isto. É de não dar conta de viver isto. Não é verdade? De viver esta palavra. Meu sobrinho pertence a um sistema, uma igreja aí cheia de regras, de doutrinas feitas por homens. E agora ele estava me falando que surgiu um camarada, sempre vai aparecer alguém, né? Demorou, ele conseguiu até que segurar há muito tempo. Mas apareceu um camarada que levantou contra e fez uma reforma, uma igreja reformada. Deitou um remendo novo no vestido velho. E aí ele liberou. Aí meu sobrinho diz, ó tio, nós estamos passando dificuldades, os líderes, o ancião está enfrentando dificuldade, porque agora os membros ficam pressionando para eles também liberar. Eu pergunto, onde é que está o Espírito de Deus nisso aí? Onde é que está o Espírito Santo nisso, gente? Você vai forçar para liberar uma coisa contrária, uma palavra contrária ao Espírito Santo? Jamais! Você pode ter sentimento no coração de não dar conta de obedecer, mas você ama, e isto tem valor diante de Deus. Deus vê seu desejo, Deus vê a vontade do seu coração. E para isso, Ele dá para nós o Espírito Santo para nos corrigir. E estabelece seus próprios credos, dogmas em lugar da verdade da palavra viva, exatamente como um pequeno rebanho. Eu pulei aqui. E a muda onde quer e estabelece seus próprios credos, dogmas em lugar da verdadeira palavra viva, exatamente como fez Caim, que acabou matando seu irmão, mas não temas, ó pequeno rebanho. Aí você vai discernir o espírito. Caim não era religioso, Caim não adorava a Deus, Caim não faria culto, mas ele odiou o irmão. Por que ele odiou o irmão? Odiou o irmão porque o culto do irmão foi aceito. Tem gente que tem ódio da mensagem, tem ódio dessa mensagem, porque ela vê a mensagem operando na vida das pessoas. É o espírito de Caim. É onde nós temos que ter discernimento a quem nós estamos amando, né? Tá certo que amar, respeitar, orar por eles, tudo bem. Mas não achar que temos que fazer ecumenismo, espírito de ecumenismo, de se juntar. Permaneça com a palavra, mantenha esta palavra entre ti e o diabo. Isso aqui é uma coisa muito tremenda. É o segundo parágrafo da mensagem, era de Éfeso, na página 68. O segundo parágrafo da página 68. Olha. Permaneça com a palavra, nós vamos terminar aqui com isso. Mantenha esta palavra entre ti e o diabo. Eva não fez isso e falhou. E quando a igreja afrouxa na palavra, ela entra nas profundezas das trevas de Satanás. Não precisa nem comentar. Foi o que Eva não fez, o que aconteceu com ela, nós sabemos o que aconteceu com a humanidade. Arrastou toda a humanidade para o caos. Mas os eleitos permanecem na palavra, mantêm a palavra,
Mantenha a palavra entre nós e o diabo, e isto restaurará o Éden novamente. Amém? Tudo que Eva perdeu, Adão e Eva perdeu no jardim do Éden, o irmão Branda disse, será restaurado através do sangue de Jesus Cristo, por meio destes que permanecem na palavra. O Éden será restaurado outra vez, porque há quem permanece na palavra. Deus os abençoe. Graças a Deus por esta palavra que nos sustenta. Deus abençoe o pastor Jânio. Deus abençoe a todos que têm participado por meio da internet. Amanhã haverá ensaio para o conjunto. O irmão Warley nos avisou aí. Ensaio com o conjunto para o casamento do irmão Robson e da irmã Maíla. Nosso pastor não pôde estar presente neste culto. Nosso pastor Gedson Cardoso. E ele então pediu, para o pastor Jânio trazer a palavra para nós nesta noite. Fomos abençoados. Amém? A irmã, Deus abençoe os irmãos que participam por meio da internet. São várias conexões, 22, aqueles que comunicaram. É a irmã Elzinha e família, em Senador José Porfírio, Pará. A irmã Meda de Souza, Praia Grande, São Paulo. Irmão Garcia, Balsas, Maranhão. O Senhor Jesus Cristo continue abençoando sua igreja. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão Garcia. Irmão Samuel Luz, ele pede oração por Matilde, por ele e também por sua família. Está na presença do Senhor também. Pedido do irmão Samuel Luz, ele está participando lá em Bom Jesus do Tocantins. Irmã Adriana Lima, irmã Adriana Lima não citou o local. Irmãos Antônio Zete e Elias Medeiros, São José, Pará. Irmã Noemi Nunes, em Cotia, São Paulo. Campo do pastor Miguel Vieira. Ela diz, boa noite com Jesus. Deus continue abençoando a todos os irmãos que estão assistindo este abençoado culto. Amém. Deus abençoe. O irmão Warley José Leopoldo de Bulhões, Goiás. Irmão Euclides Nazareno e família, Araguaína, Tocantins, no trabalho, sendo abençoado também. Irmã Aurilene Moura Batista, Teresina, Piauí. Vamos levantar nossas mãos para os irmãos por meio da internet e abençoá-los. Deus os abençoe. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos orar, Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos sustenta e nos ajuda a seguir em frente. Abençoe, Senhor, Teu povo no retorno aos lares, Senhor, cada um que tem participado por meio da internet. Também nosso pastor Gedson Cardoso, que o Senhor abençoe, Senhor, a sua viagem, que a Tua mão continue, Senhor, abençoando toda esta igreja, Senhor, por meio deste ministério que foi estabelecido pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Que possamos voltar com alegria nos corações e estar aqui domingo tendo um dia na presença do Senhor, alegres e satisfeitos, porque o Senhor tem nos dado tudo o que precisamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos. Amém. Abrace seu irmão com fé, com alegria, dizendo, Deus te abençoe. E até domingo aqui. Amanhã haverá o culto ali em Nova Olinda, na casa da irmã Eliane e família, às 19h15. Abraço fraternal. Deus os abençoe.